No Brasil, existem vários clubes que já ultrapassaram a barreira dos 100 anos de história, e nesse período muita coisa aconteceu, como conquistas de títulos, grandes jogadores revelados, quebra de recordes, entre outros acontecimentos. É em nosso futebol onde se encontra o clube com mais gols marcados no mundo, sendo o Santos Futebol Clube o dono de tal recorde, já tendo ultrapassado a barreira dos 12.500 gols. Além do Peixe, o Flamengo também já ultrapassou a marca dos 12.000 gols, só que entre um clube e outro existe uma diferença de mais de 200 bolas na rede. Além do rubro-negro e do alvinegro, mais 10 clubes do nosso futebol também superaram a barreira dos 10.000 gols em sua história. E nesse vídeo você vai saber quais são esses clubes, qual foi o jogador que marcou o gol 10.000 e também contra quem foi e quando isso aconteceu. Como já mencionado, o Santos é o clube de futebol com mais gols marcados na história, e o gol de número 10.000 do Peixe foi marcado há mais de 20 anos. Inicialmente, tal feito havia sido creditado ao meio-campo Jorginho em 1998, que no jogo entre Santos e Vila Nova de Minas Gerais pela Copa do Brasil, balançou as redes 2 vezes na vitória de 4-3, com um dos gols sendo reconhecido como o de número 10.000. Porém, anos depois foi feita uma recontagem, e foram descobertos novos jogos do Santos em tempos passados, e o gol de número 10.000 acabou mudando de dono. Foi em 1997, no jogo entre Santos e Bahia pelo Campeonato Brasileiro, que o verdadeiro gol 10.000 acabou saindo, e o jogo, realizado na Vila Belmiro, foi vencido pelo Peixe de virada por 3-1. O gol 10.000 foi o terceiro e último do Santos no jogo, e foi o lateral Dutra quem tratou de escrever uma nova história nos mais de 100 anos do glorioso alvinegro praiano. Atrás do Santos em número de gols está o Flamengo, e curiosamente os dois clubes disputaram pela primeira vez um jogo de futebol no ano de 1912. Como já dito em outros vídeos, o Flamengo nasceu em 1895 como clube de regatas, com o futebol só sendo implantado na instituição 17 anos mais tarde. O gol de número 10.000 demorou 89 anos para ser marcado, e foi na temporada de 2001 que ele acabou saindo, sendo o meio-campo Beto o predestinado. Foi em jogo válido pelas semifinais da Copa dos Campeões contra o Cruzeiro que a marca foi alcançada, e Beto, em linda jogada individual, carregou a bola do meio-campo até a meia-lua da grande área, e ao perceber o goleiro André saindo, deslocou o adversário com um toque de categoria no canto esquerdo. Fundado em 1914, o Palmeiras foi o segundo clube do estado de São Paulo a alcançar a marca dos 10.000 gols, e o feito aconteceu 90 anos depois de seu nascimento. O responsável pela marca foi o atacante colombiano Darío Munhoz, e o adversário que sofreu tento foi a Ponte Preta. Era a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Verdão recebeu a Macaca no Palestra Itália, com o placar terminando em 3-0 para os mandantes. Todos os gols saíram ainda no primeiro tempo, e o de número 10.000, marcado por Munhoz, foi o último da partida. O atacante recebeu passe de Baiano e, com a frente aberta, encheu o pé, sem chances de defesa para o goleiro Lauro. O Vasco foi fundado em 1898 como clube de regatas, com o futebol só surgindo em 1916, com o Cruz Maltino inicialmente estreando na 3ª divisão estadual. De 1916 até hoje já se passaram 104 anos, e desde então o Vasco se consolidou como um dos gigantes do futebol carioca e brasileiro. Foi 91 anos depois do futebol nascer em São Januário que o gol de número 10.000 foi marcado, e saiu dos pés de Wagner Diniz o histórico tento. Era a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2007, e o Vasco recebeu o Corinthians em São Januário buscando lugar no G4, com o resultado final terminando em 2-0 a favor do Cruz Maltino. O gol de número 10.000 da história vascaína foi justamente o primeiro da partida, e antes de entrar no fundo das redes de Felipe, o chute de Wagner Diniz ainda contou com um desvio no caminho. 15 de setembro de 1903 foi a data de fundação do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Só que o primeiro jogo oficial do clube só foi acontecer em março de 1904, ou seja, somente 6 meses após o seu nascimento. O Imortal é dono da 2ª maior goleada da história do futebol brasileiro, quando aplicou 23-0 no Esporte Clube Nacional pelo Campeonato Citadino de Porto Alegre em 1912. Demorou 104 anos para que o gol de número 10.000 saísse, e foi um jogador estrangeiro que entrou para a história.
Em 24 de maio de 2008, o Grêmio recebeu o Náutico no Olímpico, e o jogo, que foi válido pela terceira rodada do Brasileirão, foi vencido pelo Grêmio por 2-0. O segundo gol do jogo foi marcado pelo atacante colombiano Edixson Perea, tendo sido esse o gol de número 10.000 da história do Imortal. O Internacional foi fundado em 1909, e foi justamente 100 anos após o seu nascimento que o glorioso Colorado de Porto Alegre marcou o gol de número 10.000 de sua história. 2009 foi um ano de festa para o Internacional, com o clube fazendo uma temporada até que bem sucedida, sendo campeão gaúcho, da Copa Suruga e sendo finalista da Copa do Brasil e vice no Campeonato Brasileiro. Foi no estadual que o clube alcançou a marca dos 10.000 gols, e foi o meio-campo Andrés D'Alessandro que escreveu mais esse capítulo de idolatria no clube. A final do segundo turno do Gauchão colocou frente a frente Inter e Caxias, e o jogo do título, realizado em Porto Alegre, foi vencido por impiedosos 8-1. Só no primeiro tempo, o Inter abriu 7-0, e foi justamente o sétimo gol do jogo, marcado por D'Alessandro, o de número 10.000 da história do clube. 1910 foi o ano de fundação do Corinthians, e foi 100 anos mais tarde, em 2010, quando o clube marcou pela primeira vez o gol de número 10.000 de sua história. O fato de eu ter falado pela primeira vez é porque o autor do gol 10.000 do Timão foi alterado 2 vezes. O primeiro reconhecido foi o do atacante Dentinho, que em março de 2010, em jogo contra o Santo André pelo Campeonato Paulista, abriu o placar na vitória de 2-1. O feito e o reconhecimento ficou alguns anos eternizados na história do Corinthians, com Dentinho tendo ganhado até placa e tudo. Só que em 2019, após o historiador e jornalista Celso Unzetti ter encontrado alguns jogos perdidos nos primeiros anos de vida do Corinthians, o autor do gol 10.000 foi mudado. Após a atualização e a recontagem de gols, foi Boquita quem passou a ser o autor do gol de número 10.000 do Timão, e o tento saiu na vitória de 2-0 sobre o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro de 2009. A peleja foi válida pela 19ª e última rodada do primeiro turno, e além de Boquita, também balançou as redes nesse jogo o atacante Dentinho. Porém, adivinhem, no último mês de maio, novamente foi encontrado um jogo perdido do Corinthians lá na década de 10, e por conta disso, a recontagem de gols novamente foi alterada, e coincidentemente, e por obra do destino, foi Dentinho que marcou o gol de número 10.000. Foi na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2009 contra o Vitória que o até então gol 10.000 do Corinthians foi marcado, com o jogo terminando com triunfo do Timão por 2-1. Embora seja dono da maior goleada da história do futebol brasileiro quando aplicou 24-0 no Mangueira em 1909, o Botafogo foi o último dos 4 grandes do estado do Rio de Janeiro a alcançar a marca dos 10.000 gols, e foi um zagueiro quem tratou de escrever essa história. O ano era 2011, e o Botafogo naquela temporada completou 107 anos, e saiu dos pés do zagueiro Antônio Carlos em jogo contra o Resende pelo Campeonato Carioca, o gol de número 10.000 do Glorioso. Após cobrança de falta na área, Antônio Carlos apareceu de surpresa, e pegando a bola de primeira, estufou as redes do Resende, com o placar do jogo terminando em 1-1. Tricampeão da Libertadores e do mundo, o São Paulo, dentre os ditos 12 grandes do futebol brasileiro, é o mais jovem. Afinal de contas, o tricolor do Morumbi foi fundado em 1930, tendo completado no dia 25 de janeiro de 2020 90 anos de história. Ao lado do Santos, o São Paulo foi o clube que menos demorou para alcançar a marca dos 10.000 gols, já que precisou de 85 anos desde a sua fundação para atingir tal marca. Foi no dia 25 de outubro de 2015, em jogo contra o Coritiba no Couto Pereira, que o clube marcou seu gol de número 10.000, e foi o atacante Allan Kardec o autor. O jogador recebeu passe açucarado de Paulo Henrique Ganso, e sem perder tempo mandou para o fundo das redes do goleiro Wilson.
Fundado em 1914, o Santa Cruz é o único clube do Nordeste que já atingiu a marca dos 10 mil gols, e o feito foi alcançado nesse ano de 2020, em jogo do Campeonato Pernambucano. Foi logo na rodada de estreia contra o Petrolina, e o placar do jogo terminou em 3-0 para o Santa Cruz no Arruda. O segundo gol, anotado por Patrick Nonato, foi o de número 10 mil da história do Santinha, porém, em tese, o número pode ter saído antes, já que na história coral, existem alguns jogos lá na década de 10 que não se tem registro de quais foram os placares. O Fluminense foi o grande pioneiro do futebol no estado do Rio de Janeiro, já que desde a sua fundação em 1902, o clube sempre praticou o futebol, diferente de seus grandes rivais, que inicialmente nasceram como clube de regatas. O tricolor é mais um carioca a ter ultrapassado a barreira dos 10 mil gols, só que não foi encontrado nenhum registro oficial que comprove quem foi o autor, contra qual adversário foi marcado e por qual campeonato aconteceu o evento. A única coisa que se sabe é que o feito foi alcançado nos anos 2000. Você, torcedor tricolor, se souber dessa informação, não deixe de comentar. Fundado em 1908, o Atlético Mineiro é o único clube de Minas Gerais que já passou dos 10 mil gols, e a exemplo do Fluminense não se tem registro sobre quem foi o autor do gol histórico. Existem alguns jogos lá nos primeiros anos de vida do Atlético que não se sabe qual foi o resultado, e isso acaba que dificultando na hora de definir ou fazer a contagem de quem foi e quando foi marcado o gol de número 10 mil. Se algum atleticano tiver a informação, por favor mencionar nos comentários. Segundo pesquisas aprofundadas, os 3 clubes que estão próximos de alcançar os 10 mil gols são Cruzeiro, com mais de 9.800 gols, Sport, com mais de 9.600 e Paysandu, com mais de 9.500. Vale destacar que, como aconteceu com Corinthians e Santos, que acabaram descobrindo jogos perdidos em tempos passados, o autor do gol 10 mil de algum desses clubes pode ser alterado a qualquer momento, e o que foi mostrado no vídeo foram as versões oficiais repassadas pelos clubes. Bom pessoal, e chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário.